Senhoras e senhores, meu boa noite. Meus cumprimentos aos pares presentes na sessão, público que nos acompanha, Guarda Municipal fazendo o seu trabalho aqui, nos apoiando. Meu boa noite. Nós estamos na nossa 28ª sessão ordinária de 2016, e assim já encaminhando para o processo eleitoral, finalizando, como também o ano legislativo e a função do período legislativo 2013-2016. Quero aqui, inicialmente, deixar nossos agradecimentos aos senhores vereadores. Nós tivemos, na semana passada, a sessão extraordinária, onde aprovamos, em segunda e última votação, como também deixar de conhecimento público, a aprovação do projeto de lei de nossa autoria, com o apoio dos demais vereadores, projeto esse de número 16, que dispõe sobre os estabelecimentos bancários, cooperativas de créditos e correios. Os mesmos deverão providenciar medidas para efetivar em tempo razoável o atendimento aos seus usuários. Então, nós conseguimos a aprovação em segunda e última votação. Estamos no aguardo que o Executivo possa fazer a sua análise jurídica, como também os outros encaminhamentos, e assim sancionar e publicar esse referido projeto. E é mais um projeto que venha contribuir, onde as agências bancárias, seja ela bancos diretamente, cooperativa de crédito, como também os correios, terão o tempo de 45 dias para se adequar ao prazo máximo de atendimento de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas ou após feriados. Então, essa é uma necessidade que nós temos há alguns anos, pesquisando e analisando também a lei estadual que rege sobre o tema. Nós fizemos algumas adequações e assim o nosso município terá uma legislação própria nesse quesito, obrigando assim, então, essas cooperativas de créditos que também entram, Sicredi e demais, como também as lotéricas, estipulando o horário de atendimento. Hoje, um cidadão gasta mais de 40 minutos, muitas vezes, para ser atendido. Isso quando não ultrapassa esse período de 40 minutos. Entre os artigos que são variados, que eu não vou me tornar repetitivo, que já falamos em outras sessões, tem, além dos 45 dias que essas agências terão para se adequar, a obrigação também, senhoras e senhores presentes nessa sessão, de que o cidadão terá o direito, quando atendido, após o seu atendimento, requisitar o horário, como o carimbo e o visto do responsável pelo atendimento, para que possa, assim, comprovar se o tempo hábil requisitado nessa lei foi ou não cumprido, e assim, caso não seja cumprido, e o mesmo achar por adequado, fazer as devidas denúncias, aonde a Secretaria de Fazenda será o responsável por receber, como também fiscalizar o cumprimento dessa lei municipal. Entre as penalidades que nós já relatamos, só para reforçar, dentro do artigo 6º, por ocasião da primeira infração, a agência bancária vai receber uma advertência por escrito. Aí, na sequência, por primeira reincidência, 50 UFG de multa. Terceira reincidência, terceiro artigo nele que fala sobre a segunda reincidência, 100 UFG. Até o limite máximo de 500 UFG, que será penalizado às instituições bancárias ou de crédito ou cooperativa. Então, nós teremos aí um valor aproximado de multa, caso não atendido a lei, na faixa desde R$ 3.900 até R$ 19.500. Então, eu acredito que é mais uma lei que venha atender às necessidades, não só do usuário individual, mas também das empresas e outros órgãos que precisam do serviço. Na sequência, como foi lido aqui, a questão da audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016, que será realizado dia 29 de setembro. Quero aqui só ressaltar, dialogando com alguns outros vereadores aqui, de que a data do dia 29 será a data da última semana do período eleitoral, a última data também, provavelmente, das reuniões com as comunidades e provavelmente a reunião de fechamento, senhores vereadores, do período eleitoral. E acredito que a prestação de contas, por mais que não tenha um público expressivo, eu acredito de que trará um certo prejuízo à realização dessa audiência. Não sei se é o caso, senhor presidente e demais membros da mesa diretiva, a análise, em conjunto com o executivo, da transferência dessa data, se assim
permitir a lei, porque tem o prazo máximo que tem que ser feito a prestação de contas do Executivo Municipal para a primeira semana de outubro. Acredito que daí será de uma situação de uma maior participação, principalmente de nós, vereadores, que precisamos estar atentos à prestação de contas, como também do cidadão. Então fica aí a sugestão para análise da mesa diretiva de um diálogo com o Poder Executivo dentro desse quesito. A indicação que nós apresentamos hoje, a indicação número 65, trata-se de visitas à comunidade do Parque Hortência, especificamente na região da Rua Bahia e a Rua Rio Grande do Sul, específico ainda mais na Rua Piauí, onde os moradores requerem que seja feito adequações de melhoria nessa rua, porque essa rua, nos últimos acontecimentos, períodos de chuva, vem inundando os bueiros, e isso eu verifiquei pessoalmente, e nós estamos encaminhando foto em anexo, estão totalmente irregulares quanto à manutenção. Além de estar entupido, a vegetação superior cobriu os mesmos, sendo que não está sendo tido o efeito necessário que fazem os bueiros. Além também de uma limpeza nessa rua, devido à chuva que leva muito entulhos e demais situações nesse sentido. Então nós pedimos ao Executivo Municipal adequações de melhorias, tanto na rua como limpeza, e também melhorias na questão da manutenção desses bueiros, que realmente nós tivemos presente e está numa situação em caráter de urgência a sua manutenção. E por último, não poderia aqui deixar de relatar, nós que encaminhamos o requerimento com o apoio dos senhores vereadores meses atrás, o requerimento esse, que faço questão de citá-lo novamente, o requerimento número 7, onde nós pedimos ao DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, como também ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, a análise com urgência da manutenção da ponte Ayrton Senna na questão da iluminação, há mais de 5 para 6 anos, numa situação precaríssima. A malha asfáltica também está horrível, como também a sinalização precisa de uma modernização e adequações. Nós encaminhamos esse requerimento com cópia aos deputados estaduais, federais, como já ressaltei, ao DR, ao DENIT, ao Executivo Municipal. O prefeito nos encaminhou na sequência ofício dizendo que encaminhou as mesmas solicitações aos órgãos competentes, e nós ressaltamos nessa sessão de hoje a resposta que o DR nos traz. Foi o primeiro que está nos respondendo. Data do dia 25 de agosto de 2016, ofício número 354, onde ele ressalta que a ponte Ayrton Senna, através do termo de entrega e recebimento do trecho rodoviário federal, que estava em delegação do Estado, agora se encontra já, desde a data do dia 15 de dezembro de 2015, sob responsabilidade exclusiva do DENIT, do Departamento Nacional. Ou seja, o DR entrega uma ponte totalmente numa situação sem manutenção, e cabe agora ao DENIT, como sempre o pai maior ou a mãe de todos, via governo federal, fazer as devidas manutenções. E aí nós aguardamos agora o retorno do DENIT, o que vai nos relatar sobre essas manutenções que se fazem necessárias. Além de toda uma questão de segurança que se faz a iluminação e o trecho, existem outros quesitos, né? Nós temos um município supostamente com potencial turístico, a ponte poderia ser sim um cartão postal, principalmente no período noturno, onde a iluminação traz um reflexo, traz uma segurança e traz também um embelezamento a essa ponte, que é a maior ponte do nosso país e, acredito eu, daqui da América do Sul, extensão de mais de 3.600 metros, uma falta de manutenção, portal de entrada de um país, de um estado, e nós temos essa situação. E eu quero ressaltar que nesse termo de entrega do DR ao governo federal, rapidamente falando, num dos quesitos aqui dos parágrafos, diz assim: a partir da presente data fica restituída ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, a responsabilidade pela plena guarda e administração dos trechos rodoviários e bem mencionados no item desse termo, cabendo exclusivamente ao Estado do Paraná a responsabilidade de arcar integralmente por eventuais passivos decorrentes do contrato de concessão
ressalvada a decisão judicial em contrário. Ou seja, a responsabilidade, então, seria do Estado, que entregou uma ponte numa situação totalmente... Mais um minuto, vereador. Agradeço. Totalmente irregular na questão daquilo que é de concessão do seu direito. Então, aqui diz muito bem, cabe exclusivamente ao Estado do Paraná a responsabilidade de arcar integralmente por eventuais passivos. Eu acredito que é um passivo. Se entregou uma ponte numa situação de falta de iluminação pública, de falta de manutenção de sinalização, de falta de manutenção da pavimentação, a culpa é do DR, que joga novamente sobre o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem a responsabilidade. Nós vamos aguardar o encaminhamento, então, do DENIT e, quem sabe, encaminharmos via Ministério Público uma ação judicial contra os órgãos responsáveis. O que nós não podemos é ser omisso na responsabilidade da nossa função pública. Seria isso, eu agradeço a todos.